Olá, o Vida Vivida de hoje traz o cavaquinista número 1 da atualidade. Talentoso, ele é arranjador, produtor musical, escritor e criador de vários grupos de choro. Estou falando de Henrique Cases. Tudo bom, Henrique? Tudo ótimo. Como é que você tá? Henrique, a gente vai bater um papo e você vai responder as perguntas da galera ligada na telinha, tá ok? Tá ok. Mas antes, vamos saber um pouco mais da vida e da história de Henrique Cases. Henrique Leal Cases nasceu no Andaraí, zona norte do Rio. Aos 17 anos, estreou profissionalmente com o grupo Coisas Nossas. Aos 21 anos, apaixonou-se pelo chorinho e passou a integrar o grupo Camerata Carioca. Do primeiro casamento, teve 2 filhos gêmeos, Pedro e Leonardo, que seguem o mesmo caminho do pai. Hoje, Henrique é casado com a engenheira química Marília Figueiredo. Com 25 anos de carreira, Henrique já fez diversos trabalhos no Brasil e no exterior. O mais recente foi uma homenagem a Pixinguinha. Henrique, o Pixinguinha sempre foi uma constante na sua vida, né? Você acha que ele continua sendo uma referência para a nova geração? Pixinguinha é o músico mais importante da música popular no Brasil. Ele é o pai de muita coisa. Ele foi o cara que lançou as bases da orquestração na música popular, que deu o formato da música brasileira nas décadas de 10 e de 20. E um compositor maravilhoso, um compositor inesgotável. Eu poderia parar de fazer tudo o que eu faço, de viver só com a obra do Pixinguinha. Tem trabalho para eu chegar aos 90 anos trabalhando e não esgotar, não chegar nem perto de esgotar. Eu estou no 7º disco sobre Pixinguinha. Acredito que somente o Pixinguinha talvez tenha gravado mais discos com a música dele mesmo que eu. E eu cheguei a brigar, tem uma história curiosa, que eu cheguei a brigar com o meu professor de música por causa do Pixinguinha. Porque eu fiz a parte, que os instrumentos todos eu aprendi sozinho, autodidata em todos os instrumentos de corda que eu toco. Mas a parte teórica eu não consegui aprender sozinho mesmo. Tentei. E aí fui procurar um professor, e o professor, a gente aprende, foi muito rápido, a parte de leitura escrita, solfejo, harmonia funcional e tal. Quando chegou na parte de arranjo, o professor era formado lá na Berkeley, lá nos Estados Unidos, né? E queria me ensinar aquela receita de bolo do negócio da Berkeley. E eu queria aprender a fazer arranjo como do Pixinguinha. E a gente teve uma trombada assim de frente, né? Do ponto da questão estética. Somos amigos até hoje, mas esteticamente era impossível, era incontornável a nossa diferença. E aí eu fui procurar os arranjos do Pixinguinha, consegui achar na Biblioteca Nacional, acabei criando a Orquestra Pixinguinha, quer dizer, tudo em função até desse enfrentamento que houve com o professor. Uhum. E o Pixinguinha é importantíssimo sempre, vai ser importantíssimo sempre. O Sérgio Cabral escreveu na contracapa desse último disco, Pixinguinha de Bolso, que eu fiz com o Marcelo Gonçalves, que o século XX foi apenas o primeiro do reconhecimento do Pixinguinha, que no XXI vai ser muito mais forte. Vamos para a telinha? Vamos. Henrique, você tem algum ídolo, alguma pessoa que tenha te inspirado a tocar? Olha, eu sou um cara de uma sorte tremenda, porque não só eu tenho ídolos, como eu convivi com os meus ídolos, né? Na questão do instrumento, o Joel Nascimento, bandolinista, que foi o meu grande professor da parte de técnica, de palheta, de interpretação, de choro, todas as nuances do choro, do swing, do balanço, da sonoridade, você tocar uma coisa lenta, valorizando aquilo, né? Colocando sentimento. Isso tudo foi o Joel que foi o meu ídolo, e nós somos amigos e trabalhamos juntos há mais de 20 anos. Né? Na área de arranjo, além do Pixinguinha, um outro ídolo meu foi o Radamés Inátali, com quem eu toquei, com quem eu tomei muito chopp ali no Lucas, na praia de Copacabana, um grande amigo, um professor informal, que ia contando pra gente como é que se fazia música e como é que se devia relacionar nas questões éticas da profissão, batendo papo na mesa do bar. E na área de produção de disco, né, eu fui assistente do Rio do Hora, que é o melhor produtor de música brasileira, de samba, que existe. Então eu não só tive ídolos, como dei a sorte de conviver com esses ídolos e aprender diretamente com eles, e todos se tornaram meus amigos e irmãos. Você conviveu com seus ídolos, né? É espetacular. Isso que é fundamental, né? Maior sorte. Henrique, como você avalia o atual momento do choro no Brasil? A gente está vivendo um momento que muita gente pensa, isso é uma onda, uma moda. Não é não. O que está acontecendo é o resultado de um trabalho que foi feito, que começou há mais de 15 anos atrás, quando a geração surgida nos anos 70, da qual eu faço parte,
juntamente com o Rafael fazia parte, Rafael Rabelo, Maurício Carrilho, Luiz Otávio Braga, essa turma que veio naquela época, a gente começou a se preocupar em codificar, né, e fazer fluir a informação, que era coisa que não existia dentro do mundo do choro. Pelo contrário, as pessoas retinham a informação. Tem que ficar retido. Retido. E a gente começou a fazer oficinas de choro, métodos, né, imprimir apostila de partitura, tudo começou, olha, muito precariamente. Muito precariamente, era apostilinha feita à mão, com xerox, não tinha negócio de escrever no computador, não tinha nada desse troço. Mas, mesmo assim, isso influenciou o aparecimento de muito mais gente tocando choro. E o choro deixou de ser aquele bicho de 7 cabeças, aquele negócio que você não podia chegar perto, porque você podia, se você errasse um acorde, levava uma dentada. Isso, hoje em dia, todo mundo, o cara já toca um bocadinho, ele já vai lá, já chega. O ambiente do choro... Encorajou muita gente. Encorajou muita gente, né? E isso fez aparecer mais músicos novos. Por outro lado, surgiu uma produção fonográfica independente, através de pequenos selos, que foi melhorando, se profissionalizando. Então, hoje em dia, você tem todo mês 1, 2 lançamentos bons de choro, né? Você vai criando com isso aquela fatiazinha de mercado, mesmo que seja uma coisa que não é enorme, que não concorre, não ameaça as grandes gravadoras, né? Negócio, mas a gente está fazendo o nosso circuito de trabalho, estamos trabalhando e o nosso público está aumentando. E os praticantes do choro também. Esse aqui é o... Legal, legal. Vamos pra telinha? Bom. Oi, Henrique, eu adoro cavaquinho. Toca um pouquinho pra mim? Ué, não tem porquê não, né? Então vamos o cavaquinho está aqui. Eu queria contar uma história que eu, quando comecei a tocar cavaquinho, lá pelos... Assim, comecei a tocar mais interessadamente. Que cavaquinho já tinha em casa, eu tocava um bocadinho. Mas comecei a solar as primeiras músicas no cavaquinho. Acho que a primeira que eu aprendi a tocar foi o Pedacinho do Céu, do Valdir Azevedo, que é muito bonito. Eu vou tocar um pedaço aqui. E aquilo veio a mesma calhar, porque eu estava começando aquela fase de namoro e tal, e chegava o dia dos namorados, eu não tinha dinheiro para dar um presente, chegava lá com um cavaquinho, tocava Pedacinho do Céu, fazia o maior sucesso. Mas aí, no ano seguinte, eu tinha que estar com outra namorada para continuar funcionar o truque, né? Senão a mesma não funcionava. Isso aí, Pedacinho do Céu. Já me quebrou um galhão. Isso aí, a gente vai dar uma paradinha, mas daqui a pouco a gente volta com o Henrique Casas. Não saia daí. O Vida Vivida está de volta e o convidado de hoje é o músico Henrique Casas. Vamos pra telinha, Henrique? Vamos. Alô, Henrique. Além do cavaquinho e o violão, quais outros instrumentos que você toca? Bem, eu comecei tocando violão, com 6 anos de idade. O cavaquinho começa a aparecer lá em casa quando eu tinha uns 11, assim, na onda do sucesso dos Novos Baianos, né? Que a gente foi reproduzir o resultado que os Novos Baianos, aquele som que eles levavam, que era uma coisa muito fascinante. Depois apareceu o bandolim, eu comecei a me interessar por bandolim. E mais tarde, banjo, né? E viola caipira. Depois violão tenor, né? E mais recentemente guitarra elétrica. E todos os instrumentos sempre do violão para menor que o violão. Por exemplo, eu não tenho a menor atração, por exemplo, violão de 7 cordas, que é um negócio que está na moda, todo mundo quer tocar. Você nunca tocou violão de 7 cordas? Pô, não teve jeito, é do violão para menor, né? E os pequenos, assim, não tem problema. Maior, contrabaixo, nunca tive vontade de tocar essas coisas. A música tá no sangue da família, né? Sua irmã é percussionista e seus filhos tocam, né, também. Mas eles tocam o quê? Violão, guitarra, Eles estão cavaquinho? começando a tocar, assim, muito de brincadeira, que, aliás, eu acho que é uma coisa importantíssima nessa fase, tem 13 anos, tem que brincar, né, com a música, cantar. E o interesse deles é muito da música pop que se faz hoje em dia, Lulu Santos, Titãs, né? Aí agora tem negócio de internet, vai na internet, pega a harmonia de uma música, outro dia até eu estava consertando de um negócio errado, mas eu acho que essa coisa tem que ser muito livre.
como foi na minha casa. Eu acho que o meu pai, mesmo sem ter nenhum tipo de orientação, nem talvez nunca tenha pensado nisso, ele deixava a gente muito à vontade, porque havia muita música, ele tocava violão, compunha, minha mãe cantava, repertório da Carmen Miranda, Aracide Almeida, Lisete Cardoso. A gente ouviu de todo tipo de música em casa, e também não tinha esse tipo de patrulhamento. Podia-se ouvir rock, ele gostava de clássicos, gostava de choro, gostava de música de samba tradicional, e tudo era permitido. O outro irmão mais velho gostava de bossa nova e a gente ouvia tudo. Então ia brincando com os sons. Brincando e tocando assim, sem nenhum projeto. Não, tem que estudar, tem que... Era puro prazer. E a música continua sendo prazer para mim até hoje. Eu acho que isso... Eu vejo tantos músicos que são assim, que você vê que o cara toca, mas ele toca aquilo porque aquilo é uma obrigação, porque ele vai ganhar um cachê. Porque ele Você diz que vira o quê? Um burocrata da música? Burocrata. Acontece muito. Principalmente dentro de orquestra sinfônica e tudo, você vê isso. É aquele cara que você vê que ele está tocando, mas ele não tem o menor prazer, está na cara dele que não tem prazer, entendeu? Então eu acho que a música, com tantas dificuldades que tem na profissão, só vale a pena você encarar se for uma coisa que te dê um prazer danado. Lógico. Porque senão vai fazer uma outra coisa mais fácil, que você tenha que dar menos cabeçada, aquele negócio que todo mundo fala, os primeiros 10 anos você dá murro em ponta de faca. Pô, não é brincadeira não, eu já estou com 25 e tem coisas que a gente vai fazer que aqui não é muito difícil, né? O Brasil é um país difícil de você realizar coisas. Você compõe também? Componho bastante. Bastante? Bastante. Estou, aliás, numa fase compondo muito, porque eu ganhei uma bolsa da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Rio Arte, e compus uma série de peças didáticas para cavaquinho. 12 estudos para cavaquinho solo, imagina. Que o cara fala assim, pô, quem é que vai tocar esse troço? Não, mas daqui a pouco vai ter gente para tocar. Aliás, em Brasília já tem. E tenho também trabalhado muito com música incidental, que é uma coisa que eu adoro fazer, ir para o estúdio e ficar inventando coisa. Há pouco tempo a trilha do Cravo e a Rosa, da novela, né, em que eu toquei até cansar, né? Agora estou fazendo várias coisas para a Padroeira, e já fiz muita novela de Globo, Manchete, Helena, que é uma trilha que eu... particularmente da trilha que eu mais gostei de ter feito, da Manchete, novela de época, porque isso envolve pesquisa, você aprende um monte de coisa, né? Então a gente vai ter que aproveitar as oportunidades de trabalho para aprender alguma coisa, porque senão você vai ficando Olha, na sobre mesma. isso que o pessoal da telinha quer te perguntar, vamos lá. Qual o processo para ser feita uma música para um personagem de uma novela? Olha, eu acho que o importante para você fazer música numa novela, quer dizer, são dois processos, a música incidental e os temas, né? Os temas são escolhidos pelos executivos da emissora, pelos diretores da novela e do núcleo, do não sei o quê, na qual uma esfera que a gente não chega nem na borda, entendeu? Agora, quando chega na hora da música incidental, o que acontece? A gente pega um tema desses que foi escolhido, né? E você tem que conseguir tirar daquilo ali uma série de... Você tem que olhar um pouco a novela, né, para ver o clima, né, isso é fundamental. E dependendo do caminho que o personagem vai tendo, o próprio produtor musical da novela vai te pedindo, eu preciso de mais humor. Aí você vai para o estúdio e em cima daquele tema você vai inventando uma série de coisas. Você vai criando em cima do personagem, até do desenrolado do personagem. Exatamente, exatamente. E quando tem um evento também, por exemplo, quando um fato que aconteceu naquela novela Cravo e a Rosa, teve um casamento, o casamento dos personagens principais. Então eu propus, e o produtor musical topou, que a gente gravasse o Jura, que era do Senhor, né, aquele samba que o Zeca Pagodinho cantava na abertura, que a gente gravasse aquilo em ritmo de valsa. Como se fosse uma valsa vienense, para ser dançado nos salões e tal. E ficou um capítulo inteiro tocando aquilo, e todo mundo dançando e tal. Esse tipo de coisa que você tem que sentir o ambiente e tal. E eu acho que tem uma coisa fundamental, é o cara ter noção histórica do processo musical que ocorreu no Brasil. Senão você vê essas bobagens que você vê. Verdade. Quando entregam a trilha musical a um sujeito que não tem uma visão, que não pesquisa, que não faz... Pô, mas olha, sai cada besteira. Sai cada bobagem, fica muito pobre, né? E eu acho que a música brasileira é tão rica, tem tanta coisa para ambientar qualquer tipo de cena, qualquer tipo de produção. Nós temos hoje em dia livros
que ajudam a você encontrar certinho naquele ano qual era a música que estava fazendo sucesso. Você pode fazer tudo isso, a gente tem as ferramentas, mas de vez em quando rola aquela preguiça mesmo. De vez em quando você vai ao cinema no Brasil e vê coisas lastimáveis, né? Então, vou pedir para você uma palhinha para encerrar esse bloco. A palhinha da valsa do Crave a Rosa, você pode? Ah, do Jura? Do Jura? Não, pois, essas coisas a gente grava e depois esquece, mas vou Um tentar. pouquinho, vamos lá. Era um negócio de... Como se fosse uma valsa vienense, só que com o tema do original da senhor, abertura. foi uma coisa, dessas coisas que a gente faz e dá certo. Tem uma outra coisa de novela que é importante, foi daquela Tieta, que era... Essa série das vinhetas da personagem, da Perpétua, né? Da Joana Fon, né? Que foi com essas vinhetas com as quais eu comprei o meu primeiro carro, 0 km. Foi inesquecível. Vamos encerrar o bloco, daqui a pouco a gente volta com o Henrique Cases. Estamos de volta com o último bloco do Vida Vivida com Henrique Cases. Vamos para a telinha, Henrique? Vamos. Estou sabendo que você escreveu um livro sobre música. Gostaria de saber como lhe ocorreu esta ideia. Bem, eu escrevi uns artigos para uma revista que durou uns 2 anos, chamado Revista Roda de Choro. Era uma revista, uma iniciativa assim, muito interessante, que agora a gente está retomando, só que virtualmente, né? Esses artigos contavam a história do choro em capítulos. E o Tarek de Souza, né, crítico de música, experiente, autor de vários livros sobre música brasileira, o Tarek leu esses artigos e gostou muito. Achou que eu estava colocando a coisa de uma forma como nunca tinha sido colocada. E me convidou a escrever um livro para a editora 34. E o primeiro livro da coleção se chama, né? Blues da Lama à Fama, né? É um livro do Roberto Mugiati, foi o primeiro livro lançado na coleção Ouvido Musical. E aí ele me mandou o livro para eu ver mais ou menos o formato que eles estavam trabalhando na coleção. E eu propus então fazer o Choro do Quintal ao Municipal, né? E o livro foi um trabalho... Esse livro aqui, né? O livro foi um trabalho muito grande, foi uma coisa que era muito maior o trabalho do que eu imaginava de início. Eu quebrei a cara do ponto de vista físico, porque comecei a fazer entrevistas de 4 horas de duração, e a transcrever as entrevistas no computador, arrumei daquela tenossinovite, aquele negócio de ler, né? Fiquei todo doído, não consegui, atrapalhava para tocar. Foi um festival de problemas, né? Mas o livro ficou pronto. O livro era para ficar pronto em 97, demorou 1 ano a mais. Ficou pronto em 98, foi lançado em agosto de 98. Está indo para a 3ª edição. E é um livro que eu conto a história do choro com uma preocupação de criar como se fosse uma cadeia evolutiva dessa música. Quer dizer, de onde veio cada coisa e para onde foi, né? As informações foram passando de um para o outro, as influências externas, às vezes, que chegavam e eram absorvidas, recicladas dentro do universo do choro. Então, o livro foi muito bem recebido e está saindo agora nos Estados Unidos pela Temple University lá de Nova York. Vai sair com um pouco menos de texto, porque muita coisa, o texto vai diminuir um pouquinho e um pouco mais de imagens, porque isso vai ser importante na edição americana. Isso vem de encontro ao interesse muito grande que está surgindo nos Estados Unidos. Isso é para o americano entender? Você acha que o americano está preparado para o chorinho? Você acha que ele está predisposto a... Nós vamos ter em abril do ano que vem 2 noites no Festival Pixinguinha no Lincoln Center, né? Então é uma coisa que nunca houve, né? É como se fosse aquela chegada da Bossa Nova no Carnegie Hall, aquele cérebro concerto. Inédito, né? Uma coisa que nunca houve. Então, o interesse lá está aumentando, assim, a olhos vistos, né? E o livro vai vir numa hora muito legal. E eu, inclusive, vou em março lançar. Lá a gente vai fazer apresentações, workshops, né, em Nova York, em Nova Jersey. Nós vamos também a Boston, vamos ao Texas.
Então, a gente está conseguindo conectar assim, todos os grandes centros de etnomusicologia das universidades americanas, que tem uns barra pesada, Novo México, Albuquerque, que os caras têm uma tremenda pesquisa e tal, e dentro desse circuito, né, lançar o livro e contar essa história e tocar. E o livro está sendo traduzido por um músico americano, isso também é uma coisa muito legal. O livro escrito por um músico e traduzido por outro, né? Aí dá para se entender. Não perde a linha de raciocínio, né? Lógico, exatamente. É uma parceria, né? Com certeza. Henrique, infelizmente tem que encerrar o programa. Tava ótimo. Né? Foi um papo super agradável, gostoso. Eu vou me despedir de você, do pessoal, mas eu quero uma palhinha no final, tá? Tá legal. Olha, eu queria me despedir do pessoal de casa, galera da telinha. Se você quiser mandar alguma sugestão para o programa, envie um e-mail para tvuniversidadecomc@universidadecomc.edu. Queria agradecer o pessoal de casa, o pessoal da telinha e Henrique. Muito obrigado pela sua presença. E a gente encerra com Henrique Cases. Tocando Pixinguinha, Tocando 1-0. Pixinguinha.